Olá, o Expressão Nacional está de volta aqui na TV Câmara e também na Rádio Câmara. Nós hoje estamos debatendo a carga tributária brasileira, quanto que nós pagamos de impostos aqui no país, mas também quanto que o governo devolve para a gente em serviços como saúde, educação, segurança e, sobretudo, a qualidade dos serviços que são devolvidos para a gente. Eu vou mostrar aqui um estudo que foi feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Eles criaram um índice para ranquear, fazer uma relação entre a carga tributária e o IDH. Eu peguei aqui 3 países que têm uma carga tributária parecida com a nossa, levando em consideração dados de 2010. O Brasil, em 2010, teve uma carga tributária de pouco mais de 35%, a Alemanha de quase 37%, a República Tcheca 35% e o Reino Unido, a República Tcheca quase 35% e o Reino Unido exatamente 36%. E aqui a gente tem um ranking dos 30 países, a situação que esses países estão em relação ao retorno que essa carga tributária oferece para a população em termos de qualidade de serviço. A gente vê, a Alemanha está em 14º lugar, tem uma carga tributária 1,6 acima da nossa. A República Tcheca, 17º lugar, uma carga tributária um pouquinho inferior à nossa. O Reino Unido, 36% de carga tributária, um pouquinho acima da nossa, 18º lugar. E o Brasil em 30º lugar. E aí eu posso até acrescentar aqui para ilustração 2 países aqui vizinhos nossos. O Uruguai tem uma carga tributária bem inferior à nossa, 27,18%, e nesse ranking está em 13º lugar. E a Argentina, com 29% de carga tributária, está em 16º lugar. E aí eu gostaria de ouvir o professor Nelson Beltrame. Professor, como fazer para que a gente consiga, para que o Brasil, o governo, e aí eu falo os 3 governos, federal, estadual e municipal, é importante que a gente diga que isso aqui são 3 governos e não só o governo federal, consiga prestar serviços de melhor qualidade para a população brasileira e fazer a gente subir no ranking. O Brasil ele precisaria talvez ser reinventado com relação à desburocratização, otimização das nossas formas de trabalhar a questão, desde a base orçamentária até a execução. Tudo no Brasil é difícil. Um empresário, você vai abrir uma empresa, você tem uma série enorme de documentos e procedimentos e tudo isso custa dinheiro. Na realidade, a arrecadação é alta, o benefício é baixo. Nós precisaríamos estudar com cuidado metodologias através do que já é disponibilizado a nível de informática, a nível de recursos de melhoria da qualidade da execução do serviço e, como consequência, nós teríamos um melhor aproveitamento dos nossos recursos. Um exemplo muito interessante está acontecendo nas diversas áreas da Receita, proveniente da implantação da nota fiscal eletrônica. Nós acompanhamos a arrecadação subir, não necessariamente no mesmo ritmo da economia. A arrecadação tem subido mais do que isso. E, provavelmente, um dos aspectos é a eficiência na melhora da máquina arrecadatória. Pode parecer algo estranho, estamos arrecadando mais impostos, isso talvez não seja bom para a população. Mas, na realidade, mais empresas estão recolhendo seus impostos regularmente. E isso é algo que me parece justo, pois todos usufruímos dos mesmos recursos do Estado. Esse é um efeito prático da eficiência da máquina sendo trabalhada em prol da população. Talvez isso, em âmbito geral, na saúde, na educação e na segurança, venha a trazer melhor eficiência do gasto público. Eu gostaria de ouvir o deputado Paulo Dernedelino. Deputado, eu gostaria de que o senhor comentar esse aspecto, aproveitando o gancho do que ele falou muito da qualidade da arrecadação, da eficiência que o Brasil tem na arrecadação. A Receita Federal, por exemplo, é um exemplo de qualidade. É um órgão com uma informatização elevada, bastante tecnologia da informação, com servidores altamente qualificados e que é referência em vários outros países a como o Brasil consegue fazer declarações de rendimento, devolver imposto de renda. Por que a gente não consegue uma qualidade de serviço tão boa assim na saúde, na educação, na segurança, servidores bem remunerados, com alta qualidade, tecnologia da informação? Bom, em primeiro lugar, eu quero concordar com o professor Beltrame e dizer que a arrecadação, muitas das vezes, dessa análise é feita pela eficiência da Receita Federal.
da forma como a Receita Federal, com o profissionalismo que há na Receita Federal, eles conseguem elevar a arrecadação, mesmo mantendo a carga tributária elevada, num patamar elevado, mas que realmente tem se mantido ao longo dos anos nesse patamar de 35%, 36%. Eu entendo que não é justo, e não é justo o tamanho dessa carga tributária em relação aos serviços prestados. Mas tem alguns detalhes, algumas questões que precisam ser levantadas. Primeiro, órgãos internacionais que auditam contas públicas e auditam serviços dizem que no Brasil tem muita corrupção na máquina pública e muito dinheiro é desviado. Isso tem um custo extremamente elevado para a população, porque a corrupção leva parte do dinheiro que deveria ser aplicado na melhoria da qualidade do serviço. Então, isso é danoso. Por que nós vemos um país como a Alemanha, que na época da reunificação da Alemanha chegou a ter 51% de carga tributária, que a Alemanha Ocidental bancou a reintegração e a reconstrução da Alemanha Oriental e reintegrou e colocou no mesmo patamar, a população se disse presente e hoje tem uma carga tributária em torno de 36%, aliviando a população. Na Alemanha, não se paga pedágio para as melhores estradas do mundo. Não se paga hospital, não se paga médico, a educação, tudo o Estado provê. Com essa receita que o Estado tem, os alemães vivem felizes com o Estado bancando todas as suas despesas. Não o Estado, o próprio cidadão que paga os impostos, mas vê esse imposto voltar em termos de serviços de boa qualidade. Por que no Brasil não há? Porque nós, brasileiros, primeiros temos que ter esse tipo de arrecadação que nós temos, que é injusto, o Mabel já falou aí. Se tributa o consumo. E ao se tributar o consumo, uma pessoa que tem um rendimento de um salário mínimo paga impostos num pãozinho que um percentual de imposto num pãozinho que aí vai PIS, COFINS, ICMS, vai tudo que é tributo dentro do pãozinho que uma pessoa que tem um nível salarial muito maior não vai pagar. Então, tributa-se regressivamente essas pessoas mais humildes, que têm menor rendimento, em detrimento dos outros que têm maior rendimento. Por isso é que a tributação sobre a renda é mais justa. Mas vá falar nisso aqui no Brasil, a casa cai. Então, não se consegue mudar essa matriz danosa, perversa, regressiva, que é a matriz tributária brasileira. Francisco Feijó, eu gostaria de ouvi-lo passar uma pergunta que veio de Nivaldo Torres. Ele é aqui do DF, do Núcleo Bandeirante. Ele diz, por que a capacidade contributiva é tão desrespeitada? Ele defende, estamos mesmo precisando de uma reforma tributária. O senhor poderia falar sobre isso? Veja bem, eu concordo com os companheiros. A máquina de arrecadação está super afiada. Realmente funciona bem, cada dia melhor. E algum tempo atrás, falava-se no interior de São Paulo, no Brasil, que ela estava parada, era arcaica. Ela aprimorou, só que esqueceram de fazer a outra parte. Arrecada-se, porque o importante é arrecadar. Como disse o deputado, o Brasil, amanhã vocês vão discutir, a arrecadação cada vez cresce mais. Só que a contrapartida, na outra ponta, a devolução, não está concetânea e compatível com a necessidade. Mas respondendo ao Nivaldo, né? Isso. Veja bem, nós falamos ainda há pouco sobre isso. Eu acho que quem mais paga imposto nesse país é a pessoa física. Que o digam os profissionais liberais que nós representamos. Aqui todos são profissionais liberais, não é? Nós temos no Brasil 51 profissões liberais. Como seria a capacidade contributiva? Seria o que eu disse, quer dizer, não querendo desmerecer o que ganha pouco, nem valorizar o que ganha muito, o gasto de um indivíduo que ganha 10 mil não pode sofrer uma tributação igual do cara que ganha 1 mil, no que concerne as despesas dedutíveis. Se o indivíduo ganha 3 mil, deveria ter uma taxação compatível ao ganho. E não uma taxação igual para todos, não importa quanto eles ganham. A tabela progressiva que não se atualiza nunca é perversa. E outra coisa, eu tenho mais uma estatística aqui interessante. O Brasil está em primeiro lugar
numa estatística em cujos países demais são Coreia, Turquia, Rússia, China, Chile, México e Índia. Nossa carga tributária é a mais alta dentre esses todos. Só que alguns países foram citados aqui, como a Suécia e outros que tais, lá inclusive o governo fornece remédios. Remédios, segurança, moradia, etc. Nós aqui pagamos o imposto e recebemos em troca, talvez, aquilo que se vê, o que acontece por aí afora. Bom, nós temos aqui uma série de perguntas. Não, pessoas não sendo atendidas, como o deputado lembrou, quer dizer, o cara não é fila, o cara morre na fila dos dois, né? Nós temos aqui uma série de perguntas que chegaram, então eu gostaria que a gente tentasse responder bem rapidinho, que para dar tempo de responder o maior número possível de perguntas. Professor Nelson Beltrame, Tarcísio Janin, ele de Rancho Alegre, Joinville, Santa Catarina. Ele diz, aumentar os impostos para melhorar os serviços públicos é o maior absurdo já visto no Brasil. O que o governo precisa é reduzir os gastos públicos e ser mais eficiente. Assim como acontece no setor privado, onde as despesas precisam ser racionadas para continuarem competitivas. E aí eu quero só acrescentar uma informação, a título de curiosidade. O deputado Paulinho Avelino falou muito da Alemanha. Recentemente saiu na imprensa que quando o marido da primeira-ministra Angela Merkel viaja no avião oficial, ele reembolsa o valor da passagem. E quando ele acha que a passagem está muito cara, ele vai no voo comercial. Por favor. Bom, cidadania. Cidadania. Eu concordo com o nosso amigo e iria um pouquinho adiante. O imposto, ele é perverso no Brasil pela concentração no consumo, como apresentado. Porque todos nós pagamos impostos sobre tudo que consumimos. A máquina pública atende a todos, ricos, pobres, em sua abrangência, uns dependem mais do que outros, porém atende a todos. Aumentar a arrecadação é uma consequência do aumento da economia. Se nós mantivermos a mesma carga fiscal com o aumento do PIB, como consequência matemática, nós vamos aumentar a arrecadação. O segredo está na eficiência ou na otimização. Muitas vezes as empresas elas têm que gastar para reduzir. Reduzir custos cortando é algo extremamente interessante. Eu ministro um curso de redução de custos há mais de 15 anos. Quando eu pergunto para os participantes, o que vocês pensam na primeira coisa quando nós falamos em cortar custos? O que eu ouço? É cortar pessoas. Não é exatamente assim que funcionaria de uma forma ideal. É utilizar melhor os recursos, incluindo mantendo as pessoas. Nesse sentido, nós reduzimos custos. Mesmo concordando com o nosso ouvinte, eu preciso lembrar sempre que são os impostos que sustentam o país, o gasto público. Deputado deveria sustentar provendo com bons serviços. Lamentavelmente, hoje as pessoas têm que acordar 3, 4 horas da manhã para ir para uma policlínica ou tentar marcar uma consulta com um neurologista, com um cardiologista, e leva 2, 3, 4, 5 meses para poder ser atendido. Lamentavelmente, esse é o retrato da saúde no Brasil. E está se matando mais gente nas cidades brasileiras do que jamais se matou. Ou seja, não há segurança. Lamentavelmente, isso está acontecendo. As ruas estão esburacadas, as estradas estão esburacadas, o sistema de comunicação nosso é caríssimo e é falho. Nós precisamos melhorar essa infraestrutura brasileira. Nós não temos portos para exportar, nós não temos aeroportos, nós não temos a infraestrutura necessária. Então, o que nós vamos fazer? Ainda tem mais, além do custo da carga tributária, tem o custo do Brasil, da ineficiência dos serviços públicos, que é tão danoso quanto a carga tributária. Mas a carga tributária precisa de um freio. Deputado Fernando Mabel, deixa eu passar uma pergunta. Na reforma tributária, nós mexemos muito nisso. Isso que o professor estava falando e o nosso telespectador também falou. Nós precisamos frear. Nós colocamos um teto para não continuar esse gráfico aqui subindo, de 36 para 40, para 41, e continua subindo. Como eu te falei, era 24 em 95. Então, precisa ter um freio. A carga tributária tem que ter um número. E aí sim, vai se arrecadando mais e vai tirando, vai desonerando. Então, desonera os alimentos, desonera roupas de gente mais simples. Começa a desonerar uma série de coisas que aí você vai baixar a carga tributária nessas pessoas que ganham menos. Então, você vai tirando Mabel, isso não vai acontecer nunca. Por quê? Porque quanto mais se arrecada, se tiver dinheiro, o governo vai contratar.
e vai contratando cada vez mais pessoas, inchando a máquina pública, Mas ele é que obrigado. lamentavelmente torna a máquina pública ineficiente, na reforma porque tributária contrata nós colocamos pessoas sem qualificação, trava, você muitas das vezes. Lá, na reforma tributária nós colocamos uma trava que quando ela bate naquela trava ou ela passa, ele tem que desonerar, ele tem que fazer uma programação e desonerar, e mostrar no que está desonerando para tirar aquele Mas onde é que está a sua proposta? Sociedade. Onde é que está a sua proposta? Está aí prontinha para votar. Arquivada. Bom, Está arquivada Tem um ainda, mas está na mesa. então, por favor. Tem um comentário muito interessante quando nós falamos sobre contratações, o servidor. Hoje é sonho de consumo de muitos brasileiros entrar no serviço público. E nós estamos hoje com o serviço público recebendo cabeças brilhantes. Sem dúvida. Isso é um dos segredos do sucesso E depois do fisco. escolhe, se entra num bom, aí depois faz concurso para um melhor. Se entra no melhor, aí faz concurso para um melhor ainda. E assim está sendo, os concurseiros. Deputada Sandra Mabel, nós recebemos Nada uma contra. pergunta aqui de Júlia Rosa da Cruz, de São Paulo. Ela diz, há possibilidade do governo isentar o imposto de renda dos contribuintes que ganham até 5 salários mínimos, que é alguma coisa em torno de R$ 3.100. E aí eu quero aproveitar a pergunta dela e citar um levantamento recentemente publicado pela consultoria Ernst Young, que ela diz que de 98 a 2011, se o governo tivesse corrigido a tabela do imposto de renda de acordo com a inflação, quem ganha hoje até R$ 4.465 pagaria 44% menos de imposto de renda. Lógico, é esse o problema é que a máquina arrecadatória ela é assanhada, ela vai em cima das pessoas. E onde que ela pega mais o pessoal? São os assalariados, é o que o Francisco Feijó estava colocando. E ela pega os assalariados cada vez mais baixos, não tem cabimento para uma pessoa que ganha R$3.000 pagar imposto de renda, não poderia pagar. Tanto que se ela consertasse a tabela dela, as pessoas que ganham R$4.000 não estariam pagando imposto de renda. Que é um absurdo, que já devem estar na classe aí de mais de 20%, né? Acima de 15%. Tem um dado da Receita Federal extremamente interessante. 70% das pessoas jurídicas no Brasil estão no Simples. Eles arrecadam algo em torno de 6% dos impostos federais. Para desconforto da Receita Federal. São, o número exato, se não me engano, são 4% das pessoas jurídicas são lucro real. Arrecadam 85% da arrecadação federal. Mas, professor, o negócio é o seguinte, a pessoa tem que acostumar a pagar imposto. Então, era o que o nosso Francisco Feijó estava colocando, nosso presidente. O Simples é uma coisa muito inteligente, que ele vai dosando. A pessoa entra no sistema, é que nesse microempreendedor. O microempreendedor, ele começa a dar nota, o microempreendedor individual, ele começa a dar nota, dar isso, daquilo, ele entra para a formalidade. É o que deveria acontecer com o profissional liberal. Aí ele vai acostumando a pagar. Conforme ele vai subindo de categoria, ele vai pagando mais, até que chega no lucro real, que ele vai ter que sair fora. Então, Maristela, o que o governo precisa até fazer? chegar no lucro real vai demorar muito. Nós torcemos, ele vai ficar muito bem. São 46 milhões hoje, que é o lucro presumido. Vamos ver mais umas Último perguntas? estágio. Deputado Paulo Avelino, chegou uma pergunta de Felicite Último, não sei de onde é, que diz, se todos os políticos fossem obrigados por lei a utilizar somente serviços públicos como saúde e educação, sem que possam se privilegiar investimentos e gastos para instituições específicas, não ajudaria a situação do Brasil? E aí tem mais uma. Como o nosso tempo está curto, vou passar logo a outra. É de Regina Lourenço, aqui de Brasília. Ela diz, gostaria de saber se os empresários também reduzem o imposto, como o governo federal faz para cair os preços. Tá. Como, por exemplo, o IPI. Começando pela última, não fazem. Quando há redução de impostos para determinados produtos, dificilmente essa vantagem chega no consumidor. Dificilmente. Respondendo a outra objetivamente, quero dizer o seguinte, isso não vai resolver o problema dos serviços públicos no Brasil. Não vai resolver o problema da saúde no Brasil se os políticos tivessem que usar os serviços públicos. Eu muitas das vezes uso. Agora, não vai resolver. O que resolve? Resolve se fazer um controle rigoroso da distribuição de recursos, fazer com que haja menos corrupção no sistema de saúde, no sistema público, no desvio do recurso público. Isso nós iríamos melhorar em muito a saúde pública no nosso país.
Nós recebemos aqui um comentário exatamente sobre a questão da corrupção. Esse comentário vem de Ana Paula, de São Paulo. Será que, em vez de mais uma reforma, não deveria haver um combate pesado da população, empresas e políticos limpos contra a corrupção? Concordo. Será que, assim, os 1 trilhão que a gente está mostrando no impostômetro não seriam suficientes? Eu acho que sim. Agora, eu acho que precisa também de mais transparência na gestão dos recursos públicos. Por exemplo, para se controlar os recursos que saem do SUS, daqui do Tesouro Nacional, que vão para os estados, para você fazer um controle disso, tem que fazer um curso para poder navegar na internet, no site do governo. Se fosse a coisa mais transparente, se colocasse no hospital uma bancada onde as pessoas pudessem verificar quanto aquele hospital está recebendo, quanto o Estado está recebendo, quanto a cidade está recebendo de repasses do governo federal, o cidadão comum poderia fiscalizar. Eu acho que a gente tem que avançar para isso. Tem que avançar, porque só os órgãos públicos não vão, só a Polícia Federal, o Ministério Público, fica difícil. A população tem que fiscalizar, tem que chiar, tem que denunciar, porque senão não tem jeito. Assim como fez com a ficha limpa. Assim como fez com a ficha limpa. Professor Nelson Beltrame, Inês Correia, de São Paulo, ela diz, lembro que 45% de toda a arrecadação de impostos são para pagamento da dívida pública. E os senhores ainda não falaram sobre isso. Por favor. Deixaram a parte amarga para parte difícil. Na realidade, é um fato real. Nós temos uma dívida pública e ela também tem que ser bancada pela nossa massa arrecadatória. É fato que nós assumimos o fato dela existir. Nós não podemos simplesmente desaparecer com esse número. E dentro da responsabilidade de um país, eu creio que realmente essa conta tem que também ser levada em consideração. Bom, a Baixa Selic representa para cada 1% que abaixo da Selic, são 10 bilhões de economia que existe de gasto público em pagamento de serviço de dívida. Então, você vê os últimos anos aí que se baixou talvez de 15 para 7,5, são 70 e tantos bilhões que foram economizados anualmente sobre a dívida pública. Tem um dado que é interessante e vou botar aqui também um bichinho na cabeça das pessoas. O brasileiro comum paga 36% de carga tributária. Os bancos pagam em torno de 20% apenas de carga tributária, que é a cunha fiscal do sistema financeiro. Então, paga quase a metade do que o brasileiro comum, e paga muito menos que a metade do que aquele cidadão que ganha um salário mínimo paga de carga tributária. Isso é um bichinho que eu vou botar na cabeça das pessoas que estão nos assistindo agora. Isso daí, Maristela, esses bichinhos têm que ser colocados e nós temos que desonerar, é aquilo que o professor está falando, nós temos que desonerar as pessoas, a grande massa da população. Eu estava falando agora há pouco, um café tem 38% de carga tributária, o açúcar tem 39%. Você tomar um cafezinho com açúcar, se for ver, 40% da xícara é imposto. Entende? Então, ela podia estar mais cheia. Então, isso daí significaria mais consumo se a pessoa tivesse essa dedução. Isso é que tem que se buscar. Esse esforço fiscal tem que buscar em produtos que estão pesando no bolso daqueles que fazem. O sistema tributário brasileiro é burro. Injusto. É burro então, e injusto. Para a gente terminar o programa, eu gostaria que o senhor Francisco Feijó comentasse rapidinho uma pergunta que veio de Pedra Branca, do Ceará, de Francisco Moreira de Souza. A reforma política, assim como a reforma tributária, não seria mais uma falácia que ninguém quer ver sair do papel? Então, eu não quero perguntar para os parlamentares, quero perguntar para alguém de fora da casa, para a gente encerrar o programa. Por favor, eu rapidinho. acho que, na realidade, a reforma política e a reforma tributária é someramente massa de manobra. É questão para manter na mídia, etc, etc. A reforma tributária não vai sair do papel com toda certeza, a experiência mostra isso, né? E o importante seria, e nesse Desde espaço... 92 eu faço parte da Comissão de Reforma Tributária. Nessa época eu já trabalhava na profissão, muito tempo atrás, e a discussão é a mesma. Ninguém tem coragem de enfrentar o problema que vai desgostar um e perder voto do outro lado. Então, o importante é manter como está. Então, o importante seria ver o que pode remendar, mesmo fazer um remendo, ajustar a tabela da fonte, enquadrar no simples e responder ao colega lá que realmente ele está com razão. Ok. Senhores, muito obrigada pela presença no nosso programa. Quando nós começamos esse programa, a gente mostrou o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, que naquele momento indicava que o Brasil pagava desde o início do ano, nós brasileiros, desde o início do ano até o momento do início do programa, em torno de 1 trilhão, 23 bilhões, 516, quase 517 milhões de reais. Vamos ver como é que está agora.
1 trilhão, 23 bilhões, 724 milhões. Ou seja, durante o nosso programa, foram quase 200 milhões de reais de impostos arrecadados. Você paga imposto dormindo. Nossa Senhora. Muito obrigada mais uma vez pela participação. O Expressão Nacional volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá.